Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e também o canal 12 da Claro TV, e muito boa noite para você que nos assiste aí pela TV Com Santos, canal 11 da Claro TV, canal 8 da Vivo TV. A partir de agora, começando o nosso programa Cidades em Debate e alguns destaques que nós vamos debater no programa de hoje. Bolsonaro concede indulto penal ao deputado federal Daniel Silveira. Esse aí foi o comentário do final de semana, né? Desde a semana passada, no feriado, foi dado o indulto, e esse é o assunto que existe. Bom, pesquisa mostra também que a população está sentindo a inflação, sim. Esses e outros assuntos aqui no nosso Cidades em Debate, que está começando a partir de agora, nesta segunda-feira, hoje comemorando o Dia do Contabilista Brasileiro, dia 25 de abril, dia também do Telégrafo Sem Fio, Dia Mundial da Luta contra a Malária, Dia Internacional das Mulheres na Tecnologia da Informação e Comunicação e Dia Mundial do Pinguim. Né? Vamos ao nosso boletim da Covid na cidade de Santos, lembrando que o nosso boletim ele é colocado também nesse site aqui que nós estamos apresentando na tela, para que você fique bem informado, né? O santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, e o dado de hoje é que aumentou o número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 22 para 31 pessoas, uma alta de 40%. Também aumentou o número de internados nos leitos de UTI, né, voltados para os casos mais graves. Olha só, a maior alta de todas, hein? Uma alta de 112%. Os casos mais graves passou de 8 pessoas para 17 pessoas. E desses aqui, 29% são de Santos, 29% da Praia Grande, 18% do Guarujá, 12% de Itanhaém, 6% de São Vicente e 6% de Peruíbe. E a ocupação, a taxa geral de ocupação dos 153 leitos de Covid está em 20%. Entre os 77 leitos de UTI, a ocupação é de 22%. E o mesmo percentual é registrado na rede SUS e na rede privada. Bom, vamos apresentar aqui a nossa mesa de convidados de hoje, né? Vamos trazer aqui o nosso querido Nicolau Obeid, né? Ele que é o presidente da CDL Santos Praia. Nicolau sempre conosco aqui. Seja bem-vindo, Nicolau. Começo de semana, segundou, né, Nicolau? Tá fechado o microfone, Nicolau. Boa tarde, Santiago. Você sabe que eu não gosto desse negócio de segundou. Graças a Deus, hoje é sexta, porque eu acho que todo dia é dia de trabalho, né? Eu até brinco, falo, meu nome é trabalho, mas hoje pegaram esse costume, né? Mas tudo bem. É um prazer estar mais uma vez. Eu gostasse do sextou, por isso que eu falei segundou. Não, é porque tem o Chico Pinheiro, né, na Globo, que ele fala, graças a Deus, hoje é sexta-feira, ou então segunda-feira ele fala, hoje é segunda, tenha força e aguente, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coisa assim que, para quem não gosta de trabalhar, como eu gosto de trabalhar, então eu acho que isso é desnecessário. Mas é um prazer estar mais uma vez aqui com você, Santiago. Um abraço aí a todos os nossos telespectadores e que façamos um bom programa. Tá certo. Bom, conosco a nossa querida doutora Michele Tiziani. Doutora Michele, seja bem-vinda. Como é que você tá? Tudo bem? Como foi o finalzão de semana? Segundou agora, né?
Oi, Santiago, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa, depois desse final de semana aí maravilhoso. Um abraço aí a Nicolau e a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Tá certo. E com a gente hoje também, começando essa semana, depois do feriadão, né? Agora na Labuta, o meu querido Luciano Batista. Luciano Batista, ex-deputado estadual, foi vereador em São Vicente, presidente da Câmara em algumas oportunidades e está conosco aí compondo a mesa. Como é que você está, Luciano? Bem-vindo mais uma vez. Olá, Santiago. Olá, Nicolau. Olá, querida amiga Michele e as pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV. É muito prazer estar aqui com vocês, aqui no programa. Mais um programa, e segundou mesmo, né? E vamos que vamos. E essa semana não é curta, hein? O pessoal já acostumou com esse monte de feriado. Essa semana de segunda a sexta é pau na máquina. Íntegra. Semana raiz, né? Tá certo. Bom, e no sábado, porque agora nós temos o programa ao sábado, saiu uma matéria muito legal, eu até lembrei aí do Luciano, é uma matéria com um advogado, é o doutor Tiago Araújo, ele é especialista em leis eleitorais. E ele nos trouxe aqui, nossa, deu uma aula, né? O programa, inclusive, deve estar disponível, já está disponível, né? O pessoal fez que sim, nas nossas redes sociais, lá no YouTube. Vale a pena você assistir. Inclusive, Luciano, como o Luciano é um pré-candidato a deputado estadual, tem que se ter muito cuidado com isso, né? Esse negócio de pré-candidato, parece que só a partir do dia 16 de agosto é que vai poder falar, eu sou o candidato, e começar a pedir votos mesmo. Agora não pode pedir voto, uma série de coisas. Mas uma novidade, Luciano, não sei se você sabe, nesse ano já vai poder ter as doações em Pix, né, para os candidatos, pessoa física, empresa não, só pessoa física. E uma novidade também é que voltam o showmício, sabia disso ou não? Para poder também angariar fundos para a campanha do candidato, né? Showmício que era uma marca das campanhas eleitorais, né, Luciano? Eu fico imaginando showmício para angariar fundos. Quem é o cidadão que vai no showmício pagar para o cara ter fundos, né? É uma premissão, né? Um negócio meu. Eu estou acostumado a fazer campanha. Eu nunca ouvi, quando era permitido fazer showmício, que alguém vá no showmício, né? Porque o cara vai arrecadar dinheiro para a campanha. Não vai, é o contrário, o cara gasta, né? O cara tem que ter um caminhão de som, tem que contratar o povo lá para cantar, os artistas, o pessoal para dançar, um apresentador bom para chamar o público, né? Mas arruma despesa, né, Luciano? É? Arruma nota de despesas, né, Luciano? Tem outro lado, né? Aí é errado. A justiça tem que se atentar para essas coisas, né? Tem coisas que são muito fantasiosas, né? Isso é uma fantasia, né? Achar que o cara vai fazer um showmício e vai arrecadar, pô, para o VLT que eu vou descer, para aí. Para o VLT que eu vou descer, boa, você não tinha ouvido ainda. Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui com um assunto que, inclusive, foi um assunto que nós comentamos na última sexta-feira, né, doutora Michele? A doutora Michele estava até presente no programa de sexta, né? Tanto que ela está presente hoje também, nesse de segunda, justamente para dar continuidade, porque a novela seguiu. A novela seguiu. Inclusive, teve aí um parecer do jurista, o maior jurista do Brasil, na minha opinião, já com seus 82 anos de idade. Ele que foi um participante, né? Ele estava lá na Constituição de 88, justamente vendo esses assuntos jurídicos, e ele, junto com o grupo de desembargadores, advogados, juízes da época, ele estava no debate sobre justamente o que aconteceu aí na semana passada, sobre o indulto que o presidente teria o direito de conceder. E o jurista Ives Gandra Martins, ele afirma que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder o indulto penal ao deputado federal Daniel Silveira é uma competência absoluta e não cabe nenhum tipo de questionamento do Supremo Tribunal Federal. Em fala que ele deu em várias entrevistas, né, o jurista afirma que, por se tratar de uma decisão que cabe exclusivamente ao Executivo, não é possível discutir ou revogar o perdão. Ele diz assim, aspas, onde diz que é uma competência absoluta, não pode o Supremo dizer se pode conceder, no caso o indulto, nessa ou naquela ocasião, fecha aspas. Foi o que afirmou Ives Gandra, reforçando o poder absoluto do presidente e comparando a decisão de Bolsonaro com a de Michel Temer, que concedeu o perdão a condenados pela Lava Jato.
Vamos começar aqui. Vamos começar pelo Luciano. Eu sempre começo pelo Nicolau e falo, Santiago, você me dê esse ensaio justo. Vamos começar pelo Luciano. Eu vou deixar a Michele por último, que ela é uma advogada. Vamos saber como é que a gente está pensando também, né, Michele? Para ver onde a gente está certo e onde a gente está errado. Ô, Luciano, como é que você vê aí esse caso todo, quer dizer, foi o comentário do final de semana, o comentário da semana passada, praticamente, no feriado. Como é que você vê esse indulto aí? Então, eu queria... Nós temos que aproveitar a audiência do programa para, pelo menos, levantar a lebre, né? O que a gente viu aí na sexta, no sábado e no domingo foi um absurdo, um escândalo capitaneado pela Rede Globo de televisão, vou dar nome, dizendo que isso não pode, consultando pessoas, assim, gente da esquerda... Só quem interessa eles consultam. Sim. A Rede Globo perdeu o pudor total. Assim, eles estão malucos, eles estão contra o país, eles querem derrubar o Bolsonaro e esquecem que entre o Bolsonaro e o interesse da Rede Globo tem um país. A Rede Globo tinha uma função que era o quê? Informar as pessoas. Hoje a Rede Globo não informa, ela toma um lado da notícia. Eu fiquei estarrecido quando eu vi os noticiários que a Rede Globo produziu, a Globo News, dizendo que isso está errado. Meu Deus do céu. Quem é que colocou na cabeça da Rede Globo que isso é errado? O presidente tem essa prerrogativa. O ato que o Bolsonaro fez foi totalmente legal, constitucional, dentro da lei, e a Constituição prevê isso. Eles não podem mudar o que a lei determina, o que a lei prevê. Então, o que o presidente da República fez foi completamente dentro da lei. A punição, o Supremo pegou um caso que ele acusou e ele julgou. Eu nunca vi isso. É um escândalo. Aquele deputado do Rio de Janeiro, eu não nutro nada por ele, não tenho nenhum contato com ele. Até acho que ele é um exagerado. Ele está errado quando ele incita a violência, quando ele incita a população contra o Supremo. Claro que ele está errado. Ele tem que ter alguma sanção dentro da Câmara Federal. E agora, peraí, 9 anos de cadeia? O que é isso, gente? Tem gente que rouba aí, que faz tantas atrocidades, e a punição é uma pena alternativa. Beleza? Olha, o cara foi pego com droga. Vendendo com droga. Não, mais que isso, 10 quilos, 5 quilos. Não tem essa punição. O que é isso? Onde é que nós vamos parar com o Supremo agindo por emoção, sem razão? O Supremo hoje age por emoção. A razão ficou... O Supremo não é mais o guardião da lei. O Supremo faz aquilo que lhe interessa, lhe convém, direcionado pelo Alexandre de Moraes. E nós temos hoje um Senado que se acovarda. O Senado brasileiro não dá um breque no Supremo, então o Supremo está fazendo o que quer. Se o Supremo não gostar de mim e tiver um assunto meu lá, ele vai me arrebentar. E se tiver outra pessoa com um assunto igual ao meu, mas eles gostarem, eles vão amenizar. Então, não é mais uma corte que tem aquele símbolo da balança, né? Que você tem equilíbrio, a justiça, equilíbrio, as coisas. Não está acontecendo mais isso. Virou uma guerra. E o país está vendo isso acontecer. E alguns órgãos de imprensa direcionados para a Rede Globo estão fazendo isso também. Por quê? Porque acabou a mamata? Acabou a palhaçada com a Lei Rouanet? Acabou o dinheiro farto para as mídias fazendo o que querem, o que não querem? É bem possível. Claro que, para concluir meu raciocínio, aquele deputado, ele comete erros gravíssimos de incitar a violência. Não se pode incitar a violência contra ninguém. Não é contra o Supremo, contra ninguém. Mas que o Supremo não está mais fazendo o seu papel que a lei manda, não está. E quem é que pode brecar o Supremo? O Senado. E o Senado hoje se apequena e se acovarda de não fazer nada para brecar os senhores ministros, que podem também sofrer sanções. Os ministros supremos, inclusive, podem ser cassados. Quem é que pode fazer isso? O Senado. Complicado, porque é justamente daí que não está vindo o exemplo, né, do Senado, porque tem até uma lista rodando aí pelas redes sociais, que eu até recebi, dos vários senadores que existem, né? Daria uma bela de uma certa parcela deles que estão aí rezando para serem reeleitos, né? Aqueles que vão concorrer à eleição, porque no Senado dura 8 anos, o mandato do
no caso do político, e tem uns rezando aí para serem reeleitos, porque no dia seguinte da eleição é capaz de irem direto para a cadeia. Né? Essa que é a verdade. Então, quer dizer, como é que a gente fala de ficha limpa, como é que a gente fala de dignidade, como é que fala de honestidade, se os próprios homens que estão lá, porque eu imagino que o sistema é perfeito, mas as pessoas que estão sendo colocadas lá não são perfeitas, né? Elas cometem erros, mas tem aquelas outras que estão querendo entrar e que se preocupam com esse lado. Essas sim estão mais preparadas a serem deputados, senadores, do que essas outras que de repente se deixam levar aí por negociatas, que a gente vê, né? Ninguém é bobo, o povo está vendo, né? A gente vê tudo isso está acontecendo, né, Nicolau? Parece que o povo não vê, mas o povo está enxergando tudo isso. E olha, digo mais do que nunca enxergou, ou estou enganado? Não, realmente você tem razão. O povo está enxergando. Existe um movimento aí pró-Bolsonaro enorme. E apesar que, olha, eu vou te falar, o Bolsonaro, com a maneira que ele age e pelas coisas que ele fala, a população se identifica com ele. Muitas pessoas não gostam de gente que fala o que pensa, mas eu acho que a população tem entendido as coisas que ele fala da forma que ele fala. E eu duvido dessas pesquisas, que realmente eu acho que nós todos aqui, nós 4 aqui que estamos nesse programa, e eu acredito que muitos telespectadores estejam duvidando dessas pesquisas. Agora, em relação ao indulto, é interessante, né, que fala o indulto, tudo bem, ele se baseou num artigo da Constituição, que é a graça, né, na realidade, quando é individual. Eu acho que a Michelle pode falar melhor do que eu, como advogado, mas, como você disse, o Michel Temer deu ao GEDEL, um absurdo, 56 milhões encontrados no apartamento, que até hoje ninguém sabe, aquela história daquela mala que falam que foi levada para ele, para o Temer, aquela história da Friboi, que o Alexandre de Moraes, que foi quem o Michel Temer colocou como ministro, abafou o caso e extinguiu o processo, e o maior dos absurdos, que foi o processo do Lula, a Lava Jato com o Moro, condenou o Lula, o TRF lá do Paraná aumentou a pena, foi para o STF diminuiu um pouco a pena, mas ratificou. 5 anos depois, descobriram que não tinha competência. Aí agora me fugiu o nome dele, com aquele do bigodinho, como é que é o nome dele? O ministro? Fachin, né? É o Fachin. O Fachin, 5 anos depois, ele descobriu que a Paraná não tinha competência para julgar, extinguir o processo, inclusive não só o processo todo, como as provas, que foi a pior parte, né? Extinguiu todas as provas, foi lá para o STF, pela idade e pelo crime, não podendo usar as provas, todos os processos do Lula perderam efeito, né? E hoje ele não tem quase mais nenhum processo. Vai ser um atrás do outro, que pelo prazo não vai se conseguir condenar ele em nada. Então, quer um maior absurdo desse? O país foi notícia no país inteiro. Aí aquilo que o Luciano falou da Rede Globo, realmente é a maior rede de TV do Brasil, ou pelo menos é a maior rede que chega na casa das pessoas, chega na casa de toda a população, de mais de 200 milhões de brasileiros, né? Porque hoje todo mundo tem uma televisão, e a Rede Globo chega em qualquer buraco, em qualquer lugar, e leva esse tipo de informação. Opa, alguém gritou aí. E leva esse tipo de informação que para pessoas assim, menos esclarecidas, né? Porque aqui nós estamos falando para pessoas mais esclarecidas, para pessoas politizadas, para pessoas que têm condições de discernimento, de entender o que estamos falando, e chegar e tirar suas próprias conclusões, como você falou no início, Santiago. Só que aquele que não tem discernimento, né? Por que esse incentivo tão grande que está tendo hoje, principalmente por vias de TV, para que adolescentes de 16 anos tirem o título de eleitor? Por que isso? Só tem um motivo, né? O adolescente por si só, ele é revoltado, ele é contraditório, isso né? Como já disse, como existe uma frase muito antiga que diz que aquele que não foi de esquerda na sua juventude e como é que é? Não, quem não foi de esquerda até os 30 anos não tem coração. Quem
é de esquerda depois dos 40 anos não tem cérebro. Então, tem uma frase que é mais ou menos assim. Então, quando se é jovem, a gente é contraditório, a gente quer contra todo o sistema. Então, é óbvio que o interesse de que todos esses jovens tirem o título, que eu acho que é um direito justo, é um direito que eu acho que é uma educação que teremos que politizar. Mas por que não façamos campanha para que estudem, para que o afastamento dos colégios não aconteça? Por que não façamos uma campanha para educação, né, da nossa juventude? Que hoje nós temos aí se formando, e a Michelle é advogada e sabe muito bem, o índice de reprovação nos exames da OAB é altíssimo, né, Michelle? Você faz parte da OAB de São Vicente, né, se eu não me engano, e o índice de reprovação é muito alto, de bacharéis em direito. Por quê? Porque não tem base, e a maioria das reprovações são na prova escrita, né? Que são nas redações, que eles não sabem fazer nem redação. Então, por que a gente não faz campanha para esse tipo de educação? Agora, fazer campanha para tirar título? Pode votar, mas se pegar fumando maconha, se pegar roubando bicicleta, roubando celular, aí é contravenção, aí é ato, é só ato infrator, né? Eu não sei qual é o termo que usa correto disso aí, e não dá em nada. Então, assim, voltando ao Bolsonaro, eu acho que é um direito legítimo do que ele fez, porque só por um motivo, não que seja bom menino, que eu goste do Daniel Silveira, não é nada disso. É aquilo, eu endosso o que o Luciano falou. Ele realmente exagerou, mas uma sentença de 8 anos e 9 meses, com uma multa de R$290 mil, perder o mandato e ainda perder os direitos por 8 anos, eu acho que está muito fora dos parâmetros, né? Se a gente fizer uma comparação com... que nem o André Mendonça, ele foi criticado porque ele era do Bolsonaro, mas ele deu 2 anos em regime aberto e não perdeu mandato, não falou em perder mandato. Deu 2 anos e foi condenado. 2 anos, eu acho justo. É uma condenação para controlar o cara para de falar. Eu só queria saber uma coisa que eu não tenho certeza do que eu vou falar, e já que a doutora Michelle que vai falar agora, se eu não me engano, nesse caso Daniel Silveira, o próprio Alexandre de Moraes é que iniciou a ação e ele é que tocou a ação. O STF ele não tem que ser provocado para poder criar uma ação? Alguém tem que provocar o STF? Essa é a minha pergunta. Isso é mais uma pergunta do que uma afirmação. Tá certo. A Michelle já vai responder, só para deixar em dia aqui a informação, do começo do ano para cá, um recorde, Nicolau, de jovens entre 16 e 18 anos que estão tirando o título, um acréscimo de 50% do começo do ano para cá. Então, realmente, existe uma campanha forte aí para que os jovens tenham aí o seu título de eleitor, né? Um pouco antes aí da maioridade. Ô, Michele, essa pergunta que o Nicolau fez aí, fica à vontade para responder, porque, pelo que a gente sabe, por exemplo, até na polícia, né? Se muitas vezes o investigador ele é afastado do caso, não precisa nem ser parente, nada disso. Se ele psicologicamente se influencia muito pelo caso, né, ele é até afastado para outro investigador assumir, né, já para não ter nenhum tipo de dúvida. Agora, no caso do STF, é o que o Nicolau falou, né? O Alexandre de Moraes, ele foi provocado, ele foi o provocador, ele foi o juiz, foi o julgador. Como é que é isso? Isso pode, ô Michele? E outra, passou por cima justamente de um deputado, né? Olha, Santiago, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar como advogada. Eu quero que as pessoas entendam que eu não venho aqui falar a defesa do Bolsonaro, nem do Daniel, porque eu não sou advogada dele, também nem vou defender o PT. Eu venho falar como advogada a aplicação da lei. Então, eu entendo que já se iniciou errado. Primeiramente, porque o Daniel é um deputado. Então, ele tem uma imunidade parlamentar. E essa imunidade ela é absoluta. Ele não poderia ter sido preso em flagrante. Jamais. Isso é uma inconstitucionalidade, é uma prisão inconstitucional. Então, já começa aí... Aliás, o início já foi inconstitucional. Durante o decorrer do processo, foi analisado vários erros, vamos dizer assim, né?
10 falhas. Então, assim, o Alexandre de Moraes, ele jamais poderia ser a vítima, ser o julgador, ser o investigador, ou seja, ele fez parte de todo o processo. Ele fez parte como polo passivo, polo ativo, polícia, juiz, enfim. Está errado. Então, vários erros nós encontramos já no flagrante, na própria questão do Alexandre, né? Ele foi vítima. Então, assim, a única pessoa sensata dessa história, tirando o Bolsonaro, que nós vamos chegar lá, foi o Castro Nunes, né? Que não concordou aí e não deu o seu voto. Dos 11 agora, foi o único, né? Foi o único sensato. Então, eu entendo assim, infelizmente, o STF, ele precisa ser imparcial, mas não é o que está acontecendo. Eu vou explicar um pouquinho para que as pessoas entendam o que é o indulto e a graça. O indulto, ele é concedido pelo presidente da República a um conjunto de pessoas, né? Não é para uma pessoa só, como o indulto de Natal. É o perdão. Aqueles presos que têm uma pena mais leve e já cumpriram alguns requisitos, às vezes, né, é concedido aí pelo presidente da República o indulto de Natal, que é o perdão, é a extinção da punibilidade. E a graça é também o perdão, se chama o indulto individual, como o Nicolau bem falou aí. Então, assim, e ela é absoluta em questão de ser prioridade do presidente da República. Infelizmente, eu vejo vários advogados falando tantas besteiras, e, assim, independente da pessoa ser defensora do Bolsonaro ou do Lula, a lei é igual para todo mundo. A lei, ela tem que ser cumprida e não pode existir esses desmandos que estão acontecendo tanto no judiciário como no STF. A gente tem que aprender a respeitar a nossa Carta Magna. Então, às vezes eu vejo advogado que defende o PT. Você pode defender o PT, querido, mas você precisa estudar. E eu não estou aqui defendendo o Daniel, ele não é o meu cliente. Eu estou defendendo a Constituição Federal. E ela é bem clara. É uma prerrogativa privativa do presidente da República conceder a graça a um cidadão, e que foi o que o presidente Bolsonaro fez. E se o Daniel errou, se ele não errou, é um problema que o judiciário tem que resolver. Mas não cabia ao STF aquela prisão em flagrante, inconstitucional. E tem mais, dentro da Constituição Federal, existe o princípio tripartida, que é o respeito e a harmonia, onde os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles são independentes entre si. Então, essa decisão que o Bolsonaro deu, essa graça que o Bolsonaro deu ao Daniel, ela não pode ser revista pelo STF e nem por ninguém. Está na Constituição Federal. É tão simples. Entra no artigo lá, pega a Constituição no Google, entra no Google, artigo 84 da Constituição Federal, leia. Você nem precisa ter uma Constituição Federal, hoje o Google tem tudo. Então, assim, é triste eu ver um advogado falando besteira, falando que o Bolsonaro agiu de forma errada. Quem agiu de forma errada foi o STF. Isso, para mim, significa, independente de partido, independente do que seja, isso, para mim, é a glória da advocacia. Alguém surgiu para combater os desmandos do judiciário. E eu fico muito feliz, não pelo Daniel, se ele errou, ele tem que pagar, mas, assim, todos têm que... todos os advogados, os juízes devem respeitar a lei. O advogado, ele é meio, ele serve para fazer com que a lei seja aplicada. Né? Agora, mais um absurdo que aconteceu dentro deste processo, viu, Santiago, foi que o próprio advogado do Daniel, eu me coloco no lugar dele e fico pensando, que mundo é esse? O advogado do Daniel, ele entrou com um embargo de declaração. O embargo de declaração é um recurso que você pode fazer para o juiz em qualquer decisão, para que ele reveja a sua decisão. Às vezes está obscura, né, está com algum tipo de omissão, e ele entra com esse recurso pedindo ao juiz, que você pode rever essa decisão que você deu. É um direito que ele tem.
E ele levou uma multa, porque ele entrou com um recurso, ou seja, o advogado, ele está jogado aí atrás, onde está a OAB, que também não entrou na defesa desse advogado. Então, para nós, advogados, que estudamos a Constituição Federal, independente de ser Bolsonaro ou do PT, eu acho que a justiça ela tem que ser feita e a lei ela tem que ser aplicada igual para todos. É uma glória para a advocacia e para o Brasil, porque, infelizmente, a gente vê tanta sentença, o judiciário se tornou uma máquina de sentença, muitas vezes o juiz nem lê a sua sentença, ou seja, se o juiz erra, né, quando o juiz erra, você pode fazer um recurso de apelação ou outro recurso, e não é para o Tribunal de Justiça, e é reformado, e o juiz não leva uma multa quando ele erra? Então, ele também deveria levar uma multa. Ou seja, o advogado, ele agiu de forma correta, entrou com um recurso que é de direito dele entrar com recurso, e ele tomou uma multa. Ou seja, é uma vergonha nacional, infelizmente, essas decisões do STF. Agiu corretamente o presidente da República, e vamos respeitar a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal. E vou um pouquinho além. Eu acredito que, como a educação é a salvação do planeta, eu entendo que nas escolas, viu, Santiago, deveria existir, desde o início, uma matéria de direito, seja lá de consumidor, seja lá de quais matérias o governo poderia incluir na carga horária da escolar. Mas a Constituição Federal, o estudo da Constituição Federal deveria ser obrigatório nas escolas também. Tá certo, e é uma coisa muito doida, porque a gente vê que foi assinado por 10 ministros, né? Não foi só o Alexandre de Moraes que fez. Os 10, dos 11, 10 assinaram e concordaram com ele. Isso que é o pior da história. Aí a gente começa a fazer as contas, será que estão agindo como partido? Aí você vê lá, vamos lá, na época do Lula, 5 ministros foram colocados lá na época do Lula, que é o presidente quem coloca o ministro do STF. Na época da Dilma, mais 2. Na época do Temer, mais 1. Aí você vê, são 7, 8 que estão lá a serviço de quem? Não é do Brasil. E a gente está falando aqui de uma questão que não tem nada acima. Ou tem? Tem. Aí que tá. E esse que é o complicado. O complicado acima do STF é quem? O Exército, as Forças Armadas. Quer dizer, será que nós vamos chegar nesse pé? Porque a gente está vendo o quê? Um monte de gente despreparada. Eu não estou exagerando. Isso é um despreparo, você ter lá a regra, você tem lá uma regra para seguir e você faz do seu jeito e deixa a regra para lá. Se você for fazer isso num carro, ele nem funciona. Se você não vai seguir o manual do carro, eu quero acender o farol onde é o cinzeiro. Ele não vai acender. Então, quer dizer, eu acho que é mais ou menos isso. Então, Luciano, é uma coisa muito preocupante de um poder que é importantíssimo, né? Então, isso que aconteceu a semana passada, isso vai ter, aí que tá, eu queria até colocar isso aqui, não vi ninguém colocando até então, até ontem, domingo. O que eu estou percebendo aí? O Supremo se aliou, na verdade foram 10 votos, mas lembrando que o André votou pela prisão por 2 anos em regime semiaberto e sem a cassação do mandato. O Supremo não pode cassar o mandato de um deputado federal, só a Câmara pode, isso aí é muito óbvio. Qualquer estudante de direito sabe disso, mas o Supremo não sabe. Ele caçou um cara sem... Por quê? Veja, você falou assim, o Lula envolvido num monte de falcatrua, num monte de coisa errada, de apartamento, de um monte de coisa, as votações eram 6-7, 6-5, perdão, 6-6, sei lá quanto. Era sempre assim apertado, 6-6 não. Era 6-4, 6-5. Pô, o cara foi condenado sem ter roubado ninguém, porque falou. Ele foi condenado a quase 9 anos de cadeia, multa, perda de mandato, porque falou. Os caras roubaram, saquearam a Petrobras e as votações foram ali, ó, pau a pau. Veja, o que está me atentando? Se o Senado não der uma resposta, quem é que pode dar uma resposta? O Bolsonaro deu uma resposta. Só que quem tem a prerrogativa de brecar o Supremo é o Senado. Esses ministros do Supremo, eles vão colocar o país de cabeça para baixo. Eles vão fazer absurdos e eu não gosto do deputado federal Daniel.
Eu não gosto dele. Eu acho a atuação dele horrorosa. Só que o que eles fizeram vai dar a prerrogativa deles fazerem qualquer coisa no país. E o segundo assunto que o Nicolau falou aí, que eu queria dar um palpite rápido, Nicolau. Essa molecada está tirando o título porque os artistas, os cantores de funk, de rap, de tudo, estão falando, nós temos que tirar o título, nós temos que tirar o título. Não quer dizer que essa molecada... Eu estou de esquerdinha. Isso. E veja só, repare, eles estão fazendo uma campanha maciça para a juventude tirar o título, porque eles acham que a esquerda é legal. O legal é a esquerda. Aí, a semana retrasada, eu fiz uma palestra numa escola grande, e aí eu queria compartilhar com vocês isso. Aí eu senti um clima de esquerda. Aí eu fiz uma brincadeira. Nós temos que dar resposta para isso. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz. Aí eu falei, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Como todo mundo aqui tem menos de 25 anos, e eu tenho 58, portanto eu tenho idade para ser pai de vocês. Vamos imaginar que eu sou pai de todos aqui. Né? De cada um, e eu olhei para cada um. Eu, como pai de vocês estão agora com 18 anos, com 16, com 17. Tá? Então, eu vou levar vocês para estudar fora do Brasil. Aí todo mundo, ótimo. Qualquer faculdade, arquitetura, direito, tá aqui, ó. Quem quer estudar em Las Vegas, em Miami, em Boston, em Nova York, eu, como pai de vocês, vou pagar. Em qualquer faculdade dos Estados Unidos ou em qualquer faculdade da Venezuela. Quem quer ir para a Venezuela, levanta a mão. Meu Deus! Um monte de gente. Levanta a mão, mano. É esquerda. Para Cuba. Você não sabe o que é esquerda. A esquerda é isso aí. Então, vamos para Cuba, né? Alguém aqui, quem é que quer fazer faculdade em Boston, levanta a mão. E quem quer fazer faculdade em Cuba, levanta a mão. Meu filho, vocês são meus filhos, tá? Eu vou mandar para onde vocês querem. Ninguém levanta a mão para ir para Ninguém levanta a mão. E olha, eu vou te falar que faculdade de medicina em Cuba é muito boa, viu? É isso que eu ia comentar agora. É muito boa. Ei, mas morar lá não deve ser fácil, né? Quando fazem de graça, depois tem que pagar para o governo um acordo, um regime de escravidão. Nós vimos aqui nesse programa do Mais Médico, né? Mas vejam, reparem uma coisa: nós precisamos mostrar para essa juventude o que é a esquerda. E não é Bolsonaro, é o que é a esquerda. É só olhar para os países onde a esquerda governa para ver o que é a esquerda. Então nós temos essa tarefa de falar. Porque nós podemos falar, porque daqui a pouco também vão mandar me prender porque eu estou falando, entendeu? Ah, está falando. Prende esse cara aí, esse ex-deputado aí, que ele está falando. Está falando muito. É uma coisa muito louca isso, Luciano, até falando nessa, como vou dizer, não tem, o pessoal fala, não, aqui é um país livre, não tem impedimento nenhuma, não tem censura nenhum. Tem sim. Até o nosso programa foi censurado no YouTube. Tem um episódio, eu não me recordo a data, depois eu vou até pegar, acho que foi no mês de, não sei se foi no começo, quando estava aquele assunto da urna eletrônica, que até na época estava aqui, acho que o doutor Maurício, acho que o Nicolau estava e mais uma pessoa. E nós demos a nossa opinião, os convidados deram a sua opinião, porque aqui é um programa, a gente pode falar bem do que merece e falar mal do que merece também. E nós não concordamos, até porque era muito novo o assunto. E eu vendo o histórico do programa, esse programa está censurado. Quer dizer, então, é um programa da urna eletrônica. Então, isso aí começa... se você quiser fazer um desenho, vendo essas ações do STF, coisas que assim, que não existiram, vendo essa censura num país livre que existe, falar que não, que existe, essa falsidade toda, a gente fica preocupado. Esse programa de hoje mesmo é bem capaz de sair do ar. Né, na questão do Google, no critério deles lá, que é tudo o algoritmo que vê, e o algoritmo não come bola, né? Então, quer dizer, eu vou entrar com ação? Eu não vou entrar com ação. A gente vai dar o nosso recado do mesmo jeito e pronto. Essa que é a questão. Quer tirar do ar, tira. Quer deixar no ar, deixa. Eu acho que existe uma confiança. Eu estou pondo meu nome, cada um aqui está pondo o seu nome, em nome do país que vive, em nome da liberdade que foi apresentada para a gente. Isso aí não é uma coisa que veio assim do nada, não, foi apresentado, nós fomos criados com isso. Nós passamos por uma Constituição, nós viemos do tempo do militar, eu pelo menos estou falando por mim, acho que todos aqui, eu creio que a Michele não, mas nós sabemos muito bem o que é isso, que é o que o Luciano está dizendo.
O pessoal fala em esquerda e não sabe o que é esquerda. Você quer ser esquerda? Então estude para ser esquerda. Quer ser direita? Estude para ser direita. Quer ser centro? Estude política. Pronto. Aí você toma a sua esquerda decisão. é a famosa Agora, esquerda esse gourmet. Maria vai com as outras, Nicolau, é que vai afundar o país, cara. Essa que é a verdade. O cara gosta da música do cantor, né? Pô, eu gosto da... Como é o nome daquela menina aí que Anitta. Anitta. Eu acho mó legal a Anitta cantar. E a Anitta fica lá, tem que tirar o título. Fora Bolsonaro, não sei o que lá. E o pessoal acha que é legal. Não é legal. Não é legal. E nós sabemos que ela está falando isso, né, Luciano? Porque é por causa de verba que eles não têm mais. Sim. A Lei Rouanet, ela servia para incentivar os artistas que estavam começando carreira. Projetos culturais, projeto de encenação de Martim Afonso, essas coisas. Pegaram essa lei e colocam milhões. O cara que está começando a carreira hoje, que é difícil. Isso. As bandas... Eu vi... Não, mas tem alguns trabalhos assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um que eu vi. O Circo du Soleil, né? O Circo du Soleil pegou verba da Lei Rouanet, né? E qual era a obrigação? Qual era a obrigação que eles tinham que fazer? Eles tinham que apresentar... Não, os shows, eles tinham que dar shows do Circo du Soleil, que é muito lindo, quem teve a oportunidade de ver, gratuitos. Você sabe o que eles faziam? Eles franqueavam só os ensaios, que não tem as roupas, que não tem as luzes, que não tem todo o glamour, né? Porque Circo du Soleil, o que é o glamour? São as luzes, as roupas. Eram os novos alunos que iam se apresentar nessas... Exatamente. Aí franqueavam para aquele treino, né? Que nem tu ir no treino do Santos, aí é de graça. Aí, na hora do jogo do Santos, vamos cobrar ingresso e vamos pegar dinheiro da Lei Rouanet. Isso não existe. Então, era assim que eles faziam. Artistas que nem a Cláudia Leite, que ganha 300 mil no show. Ivete Sangalo pegando, é óbvio, né? Fechou a torneira, né? Eu vou me revoltar contra o cara. E os outros batem palma para isso, né? O pessoal bate palma para isso. Só que o que eu ia falar, que o Luciano estava falando, é o esquerdinha, viu, Luciano? Gourmet. É o gourmet, é o que estuda na Sorbonne, né? Então, assim, tipo Fernando Henrique Cardoso, que o pai era militar e ele era revoltado. Ele foi exilado para Paris, fugiu para Paris e estudava na Sorbonne, morava na Champs-Élysées. Aí é legal dessa esquerda. Gilberto Gil, Caetano Veloso, quem mais? Gabeira, Fernando Freire. Chico Buarque, essa turminha toda. Então, o que acontece? Jô Soares. É que nem o meu filho. Né? Meu filho, quando era novinho, ele falava, ele tinha essas discussões comigo, né? Eu falava assim, Ivan, vamos fazer o seguinte... esse quarto aqui que você está, você acha que todo mundo tem que ter igual? TV, computador, ar-condicionado, a gente vai pôr um triliche aqui, vamos chamar pessoas para virem para cá, porque é assim que funciona a igualdade. Não, cada um tem que ter tudo isso. Eu falei, mas como é que você adquire tudo isso? De que forma? Trabalhando. Não existe outra forma de se fazer. É oportunidade e trabalho. É o que eu faço a minha vida toda, é o que o meu pai fez, e é o que todos nós aqui estamos fazendo. Então, você abre a oportunidade de trabalho, universidades gratuitas tem que ter. Tem algumas coisas que aconteciam antigamente, que hoje não acontecem, mas também piorou. Por exemplo, eu estudei no Colégio Canadá, que era um colégio gratuito, mas eu não vou dizer que o colégio não era elitizado. Ele era elitizado, porque gerava mais oportunidades para quem tinha mais condições. Hoje existe, todo mundo é obrigado a colocar seus filhos na escola, mas, em compensação, hoje o ensino é uma porcaria, esse ensino continuado, porque na minha época, né, que você falou da nossa época, ô Santiago, e quem estudava em colégio pago era PPP, né? Papai pagou, passou. Era colégio particular. E o colégio de Estado, que era bom, hoje inverteu. Então, é a inversão de valores, né? Hoje, uma coisa que acontece nos Estados Unidos também, Nicolau, que não acontece no Brasil e que deveria acontecer, a criança, quando ela é mais evoluída, que ela tem condição de ir passar de ano, ela vai passando de ano antes do tempo. Tem crianças lá com 12 anos de idade que já está no terceiro colegial. A separação... E aqui não. Aqui o cara tem que tirar o pé do acelerador para os outros acompanharem. Quer dizer, que igualdade é essa? Está tirando também daquele que nasceu com algum dom a mais uma possibilidade. Você sabia que na nossa época... tem que ser medida sempre por menor e não pelo maior. Viu, doutora Michele? Podia puxar os outros também, por que não?
Sei lá. Luciano, doutora Michele Santiago, você sabia que na nossa época existia classe A, classe B, por exemplo, quarto ano A, quarto ano B, quarto ano C. Sabe como é que era feita essa separação? Era feita pelas melhores notas. As melhores notas iam para o A, as segundas melhores notas para o B e assim sucessivamente. Hoje, se você fizer um negócio desse, é discriminação. Você está discriminando o colega, que nem o ex-ministro, o Milton, né? Que esse que caiu agora, né? O ministro, que é daqui de Santos, que é o pastor. Quando ele falou de crianças com problemas e deficiências não poderiam estar, e eu entendi perfeitamente, em classes que eles atrasavam o ensino desse pessoal, massacraram o cara. Massacraram. Ele não quis dizer que não tem que ter oportunidade para crianças ou para estudantes. Tem que ter uma escola especializada, né? Diferenciada. Ou classes que plenamente. Parte, né? Não, mas massacraram o cara. Ele está discriminando, ele está falando que não tem que ter oportunidade. Claro que tem que ter. Eu também sou favorável a crianças com síndrome de Down frequentar os mesmos ambientes de pessoas que não têm a síndrome e que não têm, ou qualquer outro tipo de deficiência. Mas eu acho que na hora do ensino, é óbvio, quem é professor aí, eu não sei se a doutora Michele é professora também, na hora de ensinar vai ter que ter uma didática diferente para quem tem mais dificuldade de aprender, de acompanhar, e você não pode prejudicar aquele que acompanha mais rápido, que nem o Santiago falou, né? Se você olhar tem um seriado que passa aí, The Big Bang Theory, eu adoro esse seriado, não sei se vocês já viram, tem lá, eles são todos gênios, né? O tal do Sheldon, ele já era doutorado com 15 anos de idade, aquilo que você falou. Por quê? Porque ele tem um QI super alto. E isso acontece mesmo em outros países, nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que quem não acompanha vai ficar na mão. Vai ficar lá, do jeito que está. Mas aquele que sobressai, ele pode... Cada coisa a seu tempo, né? Exato. Nós somos seres humanos individuais e diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Por isso que nós temos o DNA, que ele diferencia e identifica as pessoas, né? Então, um é diferente do outro. Ninguém é robô e ninguém é igual. Mas existe esse mimimi de hoje. Não, todo mundo tem que ser igual. Isso é o que é. O comunismo, quando ele faz, é isso. É isso que ele qualifica. Tem que ser igual para baixo. Eles metem para baixo, entendeu? Isso que é errado, né? Por que não divide, então, as camadas e deixa aquele que tem mais condição também ter o grupo dele lá para cima? Pronto, então aí sim a igualdade, né? Ele vai estar nos iguais, no patamar dele. Se isso fosse transportado para o futebol, ia ser engraçado. Por exemplo, Neymar, né, Robinho, esse pessoal que evoluiu com 16. Edu ganhou no Santos com 15 anos. Coutinho foi para a seleção brasileira com 16 anos. Não pode. O Pelé foi campeão do mundo menor de idade. Então também não podia ir. Né? É isso que querem fazer com o nosso. Querem jogar tudo para baixo. Aí fica mais fácil você fazer aquela manipulação, né? Quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais ela é manipulada. Exatamente. Bom, vamos chamar aqui o nosso querido Maurício Araújo. Ele tem um Momento Câmara. Vamos ver o que está acontecendo. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias que eu trago hoje das câmaras municipais de São Vicente e Cubatão. Eu ia falar do Guarujá, mas aí eu ia me estender muito. Eu vou deixar para um próximo capítulo aí as histórias do Guarujá. A movimentação bem estranha. Um monte de requerimento agora cobrando a prefeitura depois que o prefeito foi afastado, né? Aí tá todo mundo com medo agora, né? Olha, tem história para contar lá. Bom, mas vamos lá, São Vicente. São Vicente colocou em pauta um projeto de lei que vai proibir a formação de filas nas calçadas do município no atendimento bancário e dos Correios. Então, para quem nunca viu ou se viu e esqueceu, aquelas pessoas que ficam vendo aquelas filas imensas do lado de fora do banco, na calçada, pegando sol, chuva, vento, tá? Isso não pode mais com esse projeto de lei, tá? Então eles querem acabar com esse tipo de atendimento precário da rede bancária e dos Correios, né? Então, deu horário de atendimento, todo mundo tem que estar para dentro do banco. Então vamos lá, melhorar o atendimento, agilizar o atendimento e pôr mais gente para atender, tá? Vamos ver se esse projeto de lei passa, que é para um benefício para os usuários da rede bancária e dos Correios da cidade de São Vicente. Olha a dica aí para os outros municípios, tá? Bom, em Cubatão,
os vereadores estão meio preocupados, receosos com o contrato entre o Executivo e a a empresa de ônibus, a Aviação Fênix, tá? Então os vereadores se reuniram e mandaram um requerimento cobrando à Prefeitura informações a respeito do contrato, tá? Semelhante a São Vicente, que a gente já falou aqui algumas outras vezes, Cubatão também fez um aditivo contratual, pagando um valor a mais ali de verba indenizatória para a empresa e não sei o quê, só que eles não liberaram um valor para a gente, né? A gente sabe que de São Vicente foi uma média lá de 400 mil por mês, né, de reposição nas perdas lá da empresa, e Cubatão também está tendo essa reposição, só que eles não abriram, não informaram. Mas existem diversas outras reclamações, tá? Então a promessa lá de melhoria nos horários, dos itinerários, tudo, nada aconteceu. Continuam os mesmos problemas, população reclamando muito da qualidade dos ônibus andando sem placa no município, funcionário reclamando que não está tendo os seus benefícios, os seus direitos lá depositados do FGTS, do fundo, tudo. Então está tendo muita dor de cabeça lá e os vereadores querem saber o porquê. Bom, é isso aí, Santiago, um abraço! Tá aí, o Momento Câmara sempre descobrindo alguma coisa interessante, né? A primeira é aqui, São Vicente, olha aí, Luciano, colocou em pauta um projeto de lei que proíbe formação de filas em calçados no município. A intenção é acabar com o atendimento precário, principalmente dos bancos e dos correios. Como é que é isso? Então, eu não sei qual é a iniciativa, se é de algum vereador ou se é do executivo, né? A ideia é boa, mas ela não dá para executar. Não tem como executar. Vamos dar um exemplo, vai. Pega a Caixa Econômica Federal ali, do lado do Shopping Brisa Mar. Está sempre lotada a calçada. Então é o seguinte, não pode mais, está proibido. E aí, como é que faz? Como é que vai fazer? O banco encheu, né? O povo lá tudo pagando conta, lá no começo do mês, todo mundo recebendo, né? Aquelas coisas, os programas sociais, as contas para pagar. Então o banco encheu. Aí fica aquela fila para o lado de fora do banco. Como é que você vai fazer? Você vai mandar as pessoas embora para casa? Volta daqui a 1 hora? Aí, não dá para executar. O que já tem hoje uma lei, que essa sim tinha que ser cobrada com rigor, porque ela prevê multas ao banco, é o seguinte: existe um tempo de atendimento dentro da agência. 20 minutos. Você ganha uma senha. Eu acho que é 15 minutos. E isso não está sendo... 20 minutos. 20 minutos, isso. É isso, né? 20 minutos. Então, acho que o PROCON e os órgãos competentes, a Secretaria da Fazenda da Prefeitura, de todas as prefeituras, a Secretaria de Comércio, que tem o poder de multa, os fiscais da Fazenda têm poder de multa, o PROCON tem poder de multa, começar a arrepiar nos bancos. Porque esse problema está 90% nos bancos. Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander, é só passar na frente lá que as filas estão dobrando as esquinas. Agora, quem é que está multando os bancos? Quem é que está indo lá resolver? Aí o banco faz o seguinte, o banco coloca funcionário em casa, coloca funcionário, como é que fala? Coloca poucos funcionários na agência, coloca funcionário... automatizado. Não, como é que é o nome? Coisa automatizada. Como é que é o nome quando o cara está em casa, gente? Home office. Home office. Ah, que lindo. Onde é que estão os caixas? Estão em home office. Onde é que estão os gerentes? Os gerentes estão em home office. Home office, né? Home office. Esse é o nome correto. Então, aí o povo fica na fila. Então, pau no banco. Tem que dar pau no banco, tem que arrepiar nas multas. Porque aí eles tomam vergonha na cara e colocam os funcionários para trabalhar no banco. Que hoje mas o banco é obrigado a ter banheiro, não tem banheiro? Então, mas quem é que tem o poder de fiscalizar isso? A prefeitura. Então, uma lei proibindo as pessoas na calçada, isso não tem como executar. Você não tem como mandar a pessoa para casa. Entendeu? Não tem, e quem que você vai multar? A pessoa na calçada? Entendeu? Não dá. Tem que executar o que tem. Tempo de atendimento, 20 minutos. Não deu? Deu 20 minutos e 30 segundos, pau no banco. Exatamente. Doutora Michele, como você vê juridicamente isso aí? Olha, Santiago, o Luciano tem razão. Eu fico triste porque, assim, você vai até o banco, quando dá meio-dia, os funcionários começam a sair para almoçar e fica um funcionário e o pessoal lá para ser atendido está na fila, já faz tempo, há 1 hora, meia hora. Então, assim, ninguém verifica nada disso. O poder público é quem tem que fiscalizar, o PROCON tem que multar, colocar a televisão lá para poder
fazer um movimento, né? Então, assim, a população, ela precisa fazer a sua reclamação, ela pega a senha com horário, né? Exigir a senha com horário. E eu vejo muitas vezes, que nem é dia de pico, tem 2, 3 funcionários para te atender. E quando dá o horário do almoço, eles levantam, dão um tchauzinho e saem sem dar a menor satisfação. Tem que colocar alguém no lugar, substituir, encher todos os caixas. Se não está conseguindo cumprir com o que a lei determina, coloque mais funcionários. O banco ganha muito bem, são muitas taxas cobradas dos seus consumidores, né, dos titulares das contas, e eles podem sim contratar mais funcionários, fazer concursos, enfim. O Luciano tem toda a razão, é preciso agir, o poder público precisa agir, seja lá a prefeitura ou o PROCON, mas é preciso tomar uma providência, que aumente um pouco mais dos 20 minutos. Vamos dizer, vamos lá, vocês têm 30 minutos para ser atendido. Que eu entendo que no horário de pico são 30 minutos, viu? São 20 no horário que não são aqueles dias de salário, né? E parece-me que no dia de salário, esses dias quinto dia útil, são 30 minutos. Mas o governo tem que ficar assim, o PROCON, os órgãos têm que ficar atentos, porque é um descaso com a população, o povo sofre. E agora tem 2 filas, uma para entrar no banco e outra para entrar no banco. Né? Mas então, só deixa eu interromper aqui, senão não vai dar tempo da gente falar sobre outro assunto, Luciano. Põe o Nicolau para falar sobre essa questão do Cubatão, os vereadores que se reuniram e estão intimando a prefeitura sobre os novos contratos aí com a empresa de ônibus que serve o município. Quando o programa é bom, é assim, a gente tem que cortar os caras, senão, que bom, né? Que pena que o tempo não colabora. Ô, Nicolau, o que você acha desse contrato? A prefeitura está escondendo alguma coisa? 2 minutos aí para a sua resposta. Não, eu acho que contrato eles têm o Ministério Público para verificar, os contratos têm que ser verificados. Eu acho que é a função dos vereadores mesmo. Acho que vereador é eleito para isso, não é para arrumar emprego para amigo, nem arrumar emprego para quem pede, nem fazer campanha, né? Porque o Luciano foi vereador e ele sabe bem como é que a população age também com os vereadores. Em vez de pedir fiscalização naquilo que é de interesse comum, ele pede para o vereador um emprego, dá para arrumar um jogo de camisa, dá para arrumar isso, dá para arrumar aquilo. Ou seja, ele pede para ele mesmo. Eu acho que esses contratos é função dos vereadores, tem que verificar. E se tiver alguma coisa errada, não é ir lá chantagear o prefeito, e sim, né, notificar que aquilo está errado. Mas, infelizmente, isso aí é um pouco utópico que eu estou falando, porque não acontece, né? Nós sabemos que, na maioria das vezes, se tem alguma coisa errada, a maioria dos vereadores já chega no prefeito, olha, prefeito, isso aqui está errado, né? O que vai ter para mim aí, né? Qual vai ser o docinho que vai sobrar? Então, eu estou falando uma coisa, é grave, o que eu estou falando não estou acusando ninguém, mas nós sabemos que isso lá em Pirapora Mirim acontece isso. Né? Lá aqui, lá em Pirapora, em Sucupira, em Sucupira acontece também. Mas não estou falando, eu não estou falando que é aqui, hein? Não estou falando de ninguém. Tá certo. Mas, bom, só deixa eu dar um toque aqui para o pessoal que está nos assistindo. A nossa campanha do alimento da Coração de Maria, né, na Ana Costa 74, pessoal que puder auxiliar nessa campanha, por favor, mande aí os alimentos que você puder, roupa, calçados, né? Qualquer item aí que ajude as famílias, porque está sendo muito bem direcionado. Essa campanha está um sucesso com a tia Bebeca. E quem não puder ir até a igreja, nesse endereço na Costa 74, pode ligar no 32237381, marca um horário, um dia que o pessoal vai buscar aí na sua casa também o que você puder doar, tá certo? Infelizmente não dá mais tempo, turma. Quero agradecer aqui o Luciano Batista, o nosso pré-candidato a deputado estadual, a nossa querida Michele Tiziane, advogada, obrigado, doutora, e também o nosso querido Nicolau Miguel Obeide, presidente do CDL Santos Praia, e a você que nos assiste, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência, e amanhã a gente está de volta em mais um Cidades em Debate pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e canal 12 da Claro TV, e também às 7 da noite pela TV com Santos, canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera outra. Até lá.